Bandeirantes de Rádio. Tá cansado de ouvir notícias de fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7, AM 1170 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. 10 horas da manhã, 1 minuto, muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Você acompanhou o Jornal Gente até agora com todo o timaço de jornalismo da Rádio Bandeirantes e também do Band News TV. Segunda-feira tem mais a partir das 8 horas depois do Primeira Hora. E agora é hora de saber o que é destaque na nossa região metropolitana, em todo o nosso interior de São Paulo e as informações do Brasil e do mundo. Comigo, Heitor Fredo, às 11h30 da manhã, com os trabalhos técnicos na mesa de som e central técnica neste momento com Danilo Capucci e a coordenação de Gil Kleber. É o som da Rádio Bandeirantes que você acompanha em FM 85.7, que você acompanha pelo portal bandmulti.com, pelos nossos aplicativos como o Band Play e com imagens no nosso canal do YouTube com informação e também em tempo real, com, por exemplo, as câmeras do Sincamp para você saber como é que está o trânsito e com a notificação também da nossa programação. É fácil, é só você se inscrever, curtir, compartilhar, comentar também aqui nas mensagens. Lembrando que no YouTube da Rádio Bandeirantes, quem está inscrito participa também dos sorteios da equipe de esportes, que às 11h30 da manhã chegará com Carlos Henrique e o timaço de Carlos Batista dentro da nossa área. Thaís Freitas falava agora há pouco sobre a rodada do Campeonato Paulista. Vem aí as transmissões do Paulistão. Vai começar o mais charmoso, mais equilibrado, mais importante campeonato estadual do Brasil, que é o Paulistão. E os 2 jogos dos times de Campinas nesse final de semana aqui na Rádio Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. Amanhã às 8h15 da noite, horário que a federação coloca, hein? Não pensa no torcedor, não pensa em quem usa transporte público. Acho que quem monta essa tabela não tem família, mas tenho certeza que o torcedor pontepretano estará presente no Moisés Lucarelli para a estreia contra o Mirassol. E no domingo, o torcedor bugrino não poderá ir à Neoquímica Arena pela decisão que tem do Ministério Público dos jogos envolvendo os times de Campinas com os times da capital e o Santos. Corinthians e Guarani, torcida única na Neoquímica Arena, domingo 18 horas, jogo também com transmissão aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. 10 horas e mais 3 minutos. Uma sexta-feira hoje com previsão de chuva e o fim de semana será assim, hein? Inclusive, se você for ao Moisés Lucarelli, se você estiver se programando para os eventos que acontecem na região, as festas que já marcam a nossa região, como, por exemplo, a Festa do Figo, levar capa de chuva no estádio, se proteger dos momentos mais fortes de temporal, porque tem alerta da Defesa Civil já emitido, inclusive. Entre sexta-feira e domingo, na região metropolitana de Campinas, a previsão de um acumulado de chuva de até 150 milímetros. As condições meteorológicas vindas da costa do continente devem contribuir para a ocorrência de chuva em todo o estado de São Paulo. Chuvas essas que podem ser acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. A Defesa Civil lembra a população da importância de buscar abrigo em locais seguros, esperar a chuva passar. Motorista que estiver dirigindo, começa a formar aquela lâmina d'água, redobre a atenção, começa a subir a água, não se arrisque, não tente passar em uma rua que já esteja completamente tomada pela água
e evitar atravessar essas áreas também a pé para não ter, além do risco potencial da chuva em si, o risco também da possibilidade de você pegar uma doença associada à água da chuva. Para se prevenir, também vale lembrar, você pode se cadastrar na Defesa Civil de Campinas. Tem um SMS com o número 40199. 40199. Você envia uma mensagem de texto para esse número e no corpo da mensagem coloque o CEP da sua casa, do seu local de trabalho, do local onde você estará no final de semana, porque se tiver algum alerta meteorológico, você recebe diretamente no seu celular para saber a possibilidade real de chuva. Nesse momento, alguns bairros de Campinas já registram chuva forte. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 26,7 graus, quase 27 graus, nesta sexta-feira, que tem previsão de máxima na casa dos 33 graus. Se já estiver chovendo na sua região, se você passou por algum local que tenha alagamento, conte pra gente também, ajude a gente a fazer o Manhã Bandeirantes pelo nosso WhatsApp, o 19 97102 1493. Tiago Prudente conosco também no nosso giro de informação com a pergunta: chove nesse momento na capital paulista, tem previsão também de temporal pro fim de semana por aí, Tiago. Muito bom dia. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, aqui na Zona Sul, por enquanto, tempo nublado, choveu à noite, por volta de umas 10 da noite, depois na madrugada, deu uma queda na temperatura, uma refrescada, tirou aquele bafão, mas neste momento não chove, pelo menos onde eu estou, mas como a capital é sempre um mistério, provavelmente em outras regiões da cidade deve estar chovendo até pelo tempo bem fechado, Heitor. 10h06 em Campinas, a Polícia Civil, através do 13º Distrito Policial, investiga um acidente de trabalho que aconteceu próximo à Avenida Moraes Salles. Uma obra em que a laje desabou e matou um trabalhador e deixou outros 2 feridos na tarde de ontem. O que já se sabe através da apuração da Secretaria Municipal de Urbanismo de Campinas é que não havia alvará emitido pelo órgão e não havia assinatura de um engenheiro responsável. O caso passa pela Polícia Civil, com essas informações passadas pela Prefeitura, pela equipe de Defesa Civil que esteve no local, com fiscais também da administração pública, e fizeram um termo de interdição total do imóvel por questão de segurança e embargo da construção. O acidente resultou na morte de Francélio Marcos Barbosa, de 37 anos, que foi atingido pela laje com outros 2 colegas que hoje não correm mais risco de vida, felizmente. Mas um deles ainda hospitalizado e o outro é Janilson Baim, pedreiro, que disse que praticamente nasceu de novo. O repórter Everton Ramos conversou com o Janilson, que além de ser uma das vítimas, é testemunha de tudo o que aconteceu e afirma categoricamente que a equipe da construção civil que trabalhava no Jardim Nova Campinas já havia informado um engenheiro da obra que a forma como ela estava sendo realizada era equivocada e arriscada. Nós temos esse depoimento e você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, preste muita atenção no que diz um dos sobreviventes desse acidente. A reforma, só que, vamos supor, a reforma começa errado e termina errado. Porque a laje, sempre a gente quebra a laje de cima para baixo, não de baixo para cima. Eles começaram a quebrar errado. Eu avisei, mas gente que trabalha em obra, ninguém escuta você, né? Sempre tem os que vêm de cima e não vê o conselho da pessoa que tem experiência. E eu falei, ó, essa laje está correndo risco, nunca se quebra a laje de baixo, tira o telhado e vamos quebrar de cima. Quebrou de baixo para cima. O engenheiro sai de falar, não, vamos fazer o certo, escorar e quebrar de cima para baixo, não, vai quebrando de baixo para cima, nunca vi isso. Primeiro engenheiro que eu trabalhei que fez isso foi esse. E aí? Negligência. Isso aí se chama negligência de engenheiro. Acabou com a vida do meu parceiro de serviço. O cara desse aí tem que ser preso, cara. O cara desse tem que ser preso. Tem outra explicação. O engenheiro estudou para isso, cara. Se fosse eu que sou um pedreiro, não tem informação, não tem nada, analfabeto, é outra coisa. Mas o cara estudou para aquilo, cara, e o cara não mandar quebrar a laje de baixo para cima.
Não existe isso aí. E no momento que isso aí aconteceu, o engenheiro estava aí? Não, quando aconteceu, ele chegou. Ele tá por aí por dentro aí. Quantas pessoas estavam aí na obra? 6 pessoas. E aí, ao todo, 2 tiveram ferimentos, foi isso? Comigo, né? Eu também tive ferimento. Porque lá bateu nas minhas costas e não fiz exame nenhum. Então não dá pra saber como é que tá. Tô sentindo uma dorzinha aqui e as costas todas raladas do impacto das pancadas das teias, né? Da pedaço de laje, caiu nas minhas costas. E tirando o senhor, os outros 2 companheiros aí, um precisou ir pro hospital. Aí quando eu levantei de lá, que eu vi que a laje tinha parado, não rompeu mais, que eu levantei, que eu pensei nele, né? Que ele tava aqui pendurado aqui no pior lugar, que tava em cima do andame. Eu falei, você caiu do andame nesse vagão aqui? Eu falei, já foi. Jamais eu nem pensei no outro que morreu do lado, né? Eu pensei nele que tava no pior lugar. E aí quando eu levantei a cabeça, o menino novato que começou ontem, né? Ele levantou assim meio torto com o relão, né? E o outro tava caído, ponhando sangue pelo nariz, pelo ouvido. E eu comecei a tirar a teia, né? Tirei os pesos tudo de cima, que ele tava mexendo com a mão, mexendo, aí ele ficou assim. Aí parou de mexer, né? Pô, e a pulsação dele já tinha morrido. Falei, já morreu, né? Ele estava trabalhando com vocês aí há muito tempo? Era o gato, né? Ele tava trabalhando, ele que era empreiteiro. Quanto tempo que vocês estavam fazendo essa obra? Eu tenho 2 meses. 2 meses? É. E como que foi na hora que caiu pra você? Tentou se salvar do jeito que dava? Cara, eu vou falar pra tu, quando eu vi que caiu, eu morri, né? Você olha pra cima, você vê uma laje, uma viga, todo tamanho vindo na tua direção. Pá, que dá, morri, vou esperar. Deitei e esperei. Falei, vou deitar e esperar a pancada. Eu só vi um pedaço de laje caindo nas minhas costas, e coisa, laje veio assim, aí chegou assim, parou. Olha ela lá que tá só 3 ferrinhos segurando ela e ela cabeçou na viga que eu deitei no pé dela. Foi o que me salvou. Mas senão tava 3 lá. Nós 3 ficou debaixo da laje. Nasceu de novo? Nascemos de novo. Posso comemorar outro aniversário. Já faz aniversário quando? Dia 24 de janeiro. E agora também? Agora também pode ser que tem nova data, porque é nascer de novo, cara. Falar pra tu. Eu sei que o senhor tá... claro que o senhor tem que comemorar porque o senhor não virou uma estatística, mas um companheiro do senhor, infelizmente... Morreu. E serviço que poderia ser evitado. Todo dia a gente avisar, mas o pedreiro, ele pode ter a experiência que for, mas a pessoa que é superior, ele não escuta um pedreiro. Só que a gente trabalha, a gente tem experiência no serviço. E a gente falava, não vai cair não. É assim. E a gente vendo que não é desse jeito. Mas a gente precisa do serviço, precisa de tirar o pão dos filhos da gente. A primeira coisa, quando eu caí, o cara que trem vinha na minha cabeça, eu pensei na minha filha. Falei, pô, agora já era, acabou. Quem vai cuidar das minhas filhas? Você resiste. Você resiste na carteira, trabalhando autônomo. Autônomo não, é diária, né? Diarista. É difícil. Esse é o depoimento de Janilson Baim, um dos pedreiros vítimas do acidente que aconteceu ontem no bairro Nova Campinas. Infelizmente, que resultou na morte de um trabalhador de 37 anos, Francélio Marcos Barbosa, foi atingido pela laje do imóvel. Os outros 2, como eu disse, não correm risco de vida, mas um deles é um jovem, nasceu em 2001, portanto tem 22, vai fazer 23 anos, e ele segue internado porque teve uma fratura na perna. Então é considerado um caso grave quando você tem uma fratura, mas ele está fora de perigo, felizmente. Agora, a polícia já tem certeza de que não tem engenheiro responsável para essa obra que incluía a demolição de um prédio antigo e a construção de um prédio novo. O fato de não ter engenheiro que assine a obra não significa que não tenha alguém que tenha montado essa estrutura, como o Janilson falou para o Everton Ramos. A primeira coisa que me preocupa nesse depoimento importantíssimo do Janilson, que precisa ser dado também à Polícia Civil, e eu tenho certeza que a equipe do Dr. Rocha, que é quem comanda essa investigação, vai ouvir, se já não ouviu nessa manhã, esse pedreiro, é o risco de uma represália depois dele ter falado tudo o que passava nos bastidores. Porque é um momento em que ele vê um colega de trabalho morrer ao lado dele,
por algo que ele já havia alertado que estava errado. A demolição da laje ser feita de baixo para cima quando ele alertava. Isso é perigoso, tem que ser de cima para baixo. Mas, do outro lado, as respostas apontadas por ele vinham no sentido de que, não, eu sou engenheiro estudado, eu sei o que eu estou fazendo, ignorando completamente a experiência de quem está todo dia numa obra. Então, primeira coisa é o risco de uma represália a esse trabalhador. O segundo ponto é que a empresa, que nós estamos tentando contato desde ontem, ainda não se manifestou e terá todo o direito de se explicar na justiça, mas precisa não olhar apenas como um erro de cálculo que acabou atrasando uma obra, porque infelizmente é assim que é tratado um caso assim normalmente no Brasil. Isso vale de reforma de uma loja no Nova Campinas até a construção de estádio para a Copa do Mundo. Teve mote na Neoquímica Arena. Teve mote na construção de Brasília, capital federal. E virou quase folclórico, como se as vidas perdidas quase fossem parte do processo para você erguer um lindo prédio, um lindo estádio e por aí vai. Não dá para ser tratado assim. O trabalhador que fica horas e horas dedicando boa parte da vida dele a uma construção e depois simplesmente entrar para uma estatística sem que uma morte assim alerte para os erros da construção civil. E o terceiro ponto que eu queria destacar é a necessidade do sindicato da categoria também tomar partido nesse caso. Dar amparo a esse trabalhador, ao outro trabalhador que está hospitalizado e à família do Francélio, que infelizmente não terá mais esse homem de 37 anos daqui para frente. Porque muitas vezes eu não sei como é o sindicato da construção civil, como funciona o amparo ao trabalhador, mas infelizmente muitos sindicatos na hora da grande dificuldade, da grande crise, tiram o pé, some. Só aparece em ocasiões que são mais favoráveis à entidade. Então são 3 pontos, Thiago Prudente, que eu acho que precisam ser destacados em meio a esse luto. A perda de um trabalhador por algo que os colegas diziam que poderia ser evitado. E a fala do trabalhador é forte, né? Porque ele traz vários pontos que são importantes. Acho que a questão ali, quando ele levanta, olha, pensei nas minhas filhas, porque eu trabalho com diária. Ele estava pensando ali que se ele perdesse a vida, elas não teriam direito, por exemplo, a uma pensão, porque ele não é CLT, não tem a carteira de trabalho. Levanta o ponto que é preciso discutir a proteção desses trabalhadores da construção civil. E a grande maioria de pedreiros, ajudantes, trabalham sem carteira assinada, trabalham ali por empreita, trabalham ali por dia, por diária. E é preciso discutir para trazer também segurança para esses trabalhadores. Muitos acabam não pagando o INSS por fora, então é preciso também pensar nesses trabalhadores para que eles tenham segurança. Acho que esse é um ponto importante e aí acho que você toca no sentido de que o sindicato precisa trabalhar para isso, para que esses trabalhadores sejam protegidos, porque senão eles estão totalmente vulneráveis. Outro ponto que eu acho que eu nem vou acrescentar muito, porque acho que a fala foi certeira, é a questão da responsabilidade de quem colocou esses trabalhadores para realizar essa reforma e deu a ordem para fazer a quebra dessa laje de uma forma que colocava em risco esses trabalhadores. Se foi um engenheiro, ele precisa ser responsabilizado. E se os pedreiros ainda avisaram que aquele procedimento estava colocando em risco a vida deles, ele tem que ser responsabilizado criminalmente, porque uma pessoa morreu, uma pessoa perdeu a vida. Eu espero que tenha uma investigação séria e que os culpados sejam punidos, sim. É necessário, sim, que uma punição seja dada para quem deu essa ordem, para quem estava comandando essa obra e ainda mais diante de todas as irregularidades que ainda foram apontadas. Vamos aguardar. Infelizmente, para a família do trabalhador que perdeu a vida,
não tem volta. Ele não vai voltar para casa, ele não vai voltar para sua família. O que se espera agora é que pelo menos a justiça seja feita e as pessoas sejam responsabilizadas pelos atos que cometeram, né, Heitor? 10h19 e claro que nós vamos continuar acompanhando essa investigação nos próximos dias e atualizando você que está conosco sempre aqui no Manhã Bandeirantes. Às 10h20 eu quero trazer agora uma atualização de um outro caso que nós trouxemos ontem também aqui na nossa programação, que é a prisão de um professor de escola pública de Campinas por armazenar material com conteúdo de pedofilia. Já é uma prisão em flagrante. Ontem ainda falávamos sobre a apuração, porque ele cumpria, naquele momento, o delegado da Polícia Federal, a equipe da Polícia Federal cumpria um mandado de busca e apreensão, mas foi encontrado no computador e também nos celulares desse professor um vasto material pornográfico. Ele está preso em flagrante. A Secretaria Estadual de Educação já diz que está acompanhando essa apuração e ajudando as autoridades em tudo que for necessário. Não foram divulgados nem o nome do professor e nem os colégios onde ele dá aula, mas já se sabe que em uma escola ele era professor de ensino fundamental e na outra coordenador pedagógico. Além desse professor de Campinas, também está preso um outro homem aqui do interior de São Paulo, morador de São João da Boa Vista. E um terceiro investigado teve a presença da Polícia Federal na casa dele em Vargem Grande do Sul, mas ele não foi preso em flagrante. As investigações dos 3 casos começaram a partir do rastreamento de arquivos ilícitos produzidos na região de Campinas. E além dos crimes de posse e compartilhamento de arquivos, agora a investigação é para saber se eles também produziam esse material, o que deixaria o caso ainda mais grave. No caso do preso de Vargem Grande do Sul, já há indícios que levam à prisão dele também pela participação na produção do conteúdo. Do professor de Campinas, não, mas não está descartada essa possibilidade. A delegada da Polícia Federal que comanda essa investigação, a doutora Estela Berachetti, conversa com a gente e traz mais informações a respeito da participação desse homem nesse esquema de pedofilia que vai muito além da cidade de Campinas. A Delegacia da Polícia Federal em Campinas deflagrou a Operação Escudo da Inocência, visando então um início de diversas operações que a gente pretende realizar esse ano, com base em análises iniciais realizadas pelos próprios policiais federais aqui da Delegacia de Campinas, em relação a possíveis compartilhamentos e divulgação de arquivos com conteúdo de pornografia infantil na região. Foi dado cumprimento a 3 mandados de busca e apreensão, um na cidade de Campinas, um na cidade de Vargem Grande do Sul e outro em São João da Boa Vista. Então, em relação à busca realizada na cidade de Campinas, acabou sendo preso um homem que conta hoje com 48 anos de idade, que é professor, e com ele então foi identificado que ele havia já compartilhado diversas imagens com abuso sexual infantil de abril de 2023 até outubro de 2023. Esse preso então ele morava sozinho e não tem filhos, não tem vínculo nenhum com nenhuma criança, aparentemente. Mas isso tudo vai ser ainda analisado com o material que foi apreendido com ele. Em relação ao preso de São João da Boa Vista, com ele as investigações se iniciaram efetivamente com a descoberta de que ele possuía mais de 900 arquivos vinculados a abuso sexual infantil. Ele também morava sozinho, ele tem 57 anos, mas sabemos que ele tem 2 filhos, então a ideia também é verificar qual a relação com esses filhos. Em relação ao investigado de Vargem Grande do Sul, ele conta hoje com 28 anos de idade, ele também morava sozinho. Com esse alvo, efetivamente só foram arrecadados materiais que serão realizadas as devidas análises periciais agora, mas há indícios de que efetivamente ele possa ter abusado de adolescentes.
Em relação ao alvo aqui de Campinas, então ele está sendo preso em virtude da posse de arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil. Com ele foram apreendidos diversos materiais, não só eletrônicos, mas também há diversas cartas escritas por crianças que nós iremos também analisar. Então ele dá aula e ele é coordenador pedagógico em escolas aqui da região. Não, num primeiro momento as imagens que foram encontradas não foram produzidas por ele, mas por isso que precisa passar por essa análise pericial mais profunda para verificar se efetivamente ele pode ter produzido ou não e ter tido acesso a crianças ou não pessoalmente. Inicialmente as imagens que estavam com ele não foram produzidas por ele. Essa é a doutora Estela Berachetti, delegada da Polícia Federal em Campinas. Com relação ao conteúdo das cartas, não há um teor de cunho sexual, são cartas escritas por crianças para o professor num tom de admiração, num tom de carinho pelo que conhecem dele em sala de aula, mas isso não significa que a polícia não vai investigar a relação dele com essas crianças. Então a investigação não termina a partir da prisão. Ela, pelo contrário, a prisão é para que tenha, primeiro, a certeza de que o crime está sendo interrompido, porque esse material continuava sendo divulgado pela internet, e agora a possibilidade de saber se ele também tinha produção desse conteúdo. Em nota, a Diretoria de Ensino de Campinas Oeste afirma que já iniciou o processo administrativo e colabora com as autoridades para as investigações. É a região onde está um dos colégios onde ele trabalhava. E a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo afirma que repudia toda e qualquer forma de abuso, violência ou importunação sexual. Um crime previsto no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele pode responder, num primeiro momento, pelo armazenamento e divulgação de material ilícito, isso ele já responde, mas num futuro, por estupro de vulnerável e produção, se tiver também esse teor no avanço da apuração, Tiago Prudente. E a gente precisa lembrar que, inclusive, a lei se tornou mais severa para esses tipos de crime, né? A gente teve sancionado aí que torna esse tipo de crime hediondo, além de outras questões que foram sancionadas na semana passada. Semana passada ou essa semana? Eu tô até perdido no tempo. Essa semana, pelo presidente Lula. Então a gente tem aí penas mais severas para esse tipo de crime. Eu não sei se no caso desses homens vai enquadrar já na nova legislação. Não sei como funciona isso, porque o crime foi cometido no ano passado. Mas a gente precisa ressaltar isso, que há aí um trabalho para que crimes de quem armazena, reproduz, para quem produz filmes pornográficos envolvendo crianças e adolescentes tenham aí penas mais severas, também considerado um crime hediondo. A nova legislação também classificou o que é bullying e cyberbullying, também punindo quem faz esse tipo de prática e para quem também reproduz. Então a gente teve alguns avanços na lei aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente tem que ressaltar que esse trabalho das forças de segurança para combater esse tipo de crime é constante. E o que a gente nota, não sei, Heitor, você que trabalha há muito mais tempo com a questão da segurança pública, é que são redes e redes de quadrilhas de pessoas, e são várias pontas que a polícia identifica que fazem a produção, a divulgação, e sempre pessoas ali que você menos imagina, que não tem um perfil nenhum de cometer esse tipo de crime, mas muitas vezes estão envolvidas nesse tipo de crime. O caso desse professor, por exemplo, com cartas de alunos elogiando o seu trabalho na escola, mas ao mesmo tempo ele cometendo ali vários crimes, ao que tudo indica ali, com a reprodução de vídeos de crianças. Então a gente vê essa situação. E para a gente ter uma noção de que é um crime que a polícia combate, mas que tem uma dificuldade imensa. E hoje em dia, ainda mais com a chegada da internet em vários locais, e com a especialização das quadrilhas, um crime ainda mais difícil de se combater.
Vamos ver também qual vai ser o efeito dessa nova legislação na punição desses crimes e também até para coibir as pessoas de cometerem esses crimes, sem dúvida nenhuma. A gente tem que aguardar para ver, mas também aplaudir o trabalho da polícia, que é um trabalho constante no combate à pornografia infantil, de quem consome, de quem produz e de quem reproduz esse tipo de conteúdo. Crimes cometidos pela internet, eles dependem do avanço da tecnologia chegar também para as autoridades, porque os bandidos utilizam diversos métodos, como, por exemplo, alterar a localização de onde está o computador, como se a pessoa estivesse em outro país, em outro continente, utilizar a chamada Deep Web, a internet profunda, em que há mais dificuldade para ter a fiscalização. Então, até pouco tempo atrás, a grande forma de investigação era se infiltrar no meio desses grupos e os policiais irem ali tirando informações. Mas o investimento em tecnologia faz com que a polícia consiga quebrar algumas dessas artimanhas das quadrilhas e mesmo com as dificuldades tecnológicas, ainda assim ter uma investigação muito precisa. Por isso que a investigação depende muito da inteligência do policial, da equipe que está ali tendo essas percepções de como os bandidos agem, encontrando esse perfil, encontrando essa metodologia, mas depende de investimento também em tecnologia, porque chega um momento em que há um limite de até onde vai uma apuração. Então, investir em polícia, às vezes a gente tem a sensação de que é colocar mais viatura, de que é ampliar a delegacia, mas às vezes é investir em computadores novos, em tecnologia internacional, para assim ter uma investigação ainda mais precisa. 10h31. O problema é que isso nem sempre dá voto, né? Nem sempre isso aparece, mas os resultados são muito mais importantes do que as impressões que possam causar com tons eleitorais. Depois do intervalo, já que toquei nesse assunto de tons eleitorais, 2024, ano de eleição municipal que mobiliza a política brasileira como um todo e mobiliza até o Palácio do Planalto. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa um giro pelo Brasil que está sendo apontado aí como um giro eleitoral. Mas, afinal de contas, quais são as obras apresentadas pelo governo federal nesse giro? E também informações sobre o concurso público nacional que nós trouxemos na última semana e as inscrições estão abertas hoje, hein? A gente vai a Brasília falar sobre esses e outros assuntos na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. O melhor do futebol no FM 85,7 da Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista 2024. Com transmissão da equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Começa neste sábado com Ponte Preta e Mirassol, às 20h15 no estádio Moisés Lucarelli. E no domingo é a vez do Guarani estrear diante do Corinthians, às 18h na Neoquímica Arena. A melhor cobertura em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes.
A Secretaria de Saúde visitou 9.916 imóveis durante 3 mutirões para a prevenção e combate à dengue no período de um mês. As ações ocorreram no período de 16 de dezembro a 12 de janeiro e deste total 4.845, o equivalente a 48,8%, foram acessados pelos agentes que atuam para orientar moradores e eliminar criadouros do mosquito transmissor. As ações foram multissetoriais e resultaram na retirada de pelo menos 74,2 toneladas de resíduos e produtos descartados irregularmente em áreas públicas ou materiais que serviam ou ofereciam riscos para a possível proliferação do Aedes aegypti, vetor da doença. A cidade registrou no ano passado 11.177 casos e 3 óbitos pela doença, dados parciais até 17 de janeiro deste ano. O cenário pode piorar se houver reintrodução dos vírus tipos 3 e 4 não registrados localmente há 14 anos e 9 anos respectivamente, mas que já causaram infecções em outros municípios. Desta forma, os grupos mais vulneráveis são crianças, adolescentes e adultos que não tiveram contato com a doença antes. Este é o 3º mutirão do ano e o trabalho reúne 12 equipes da saúde, 3 delas focadas nos imóveis que ficaram inacessíveis no Eulina durante a ação feita em 11 e 12 de janeiro, enquanto as outras 9 serão distribuídas entre os outros 3 bairros escolhidos. Os locais foram selecionados por causa do número de casos confirmados ou suspeitos de dengue nos últimos 7 dias e o objetivo é mobilizar a população para mais cuidados. O próximo mutirão está marcado para sábado, 20 de janeiro, e abrange 4 regiões. A nova iniciativa de guerra contra a doença ocorre no Jardim Eulina, Jardim 4 Centenário, Bonfim e Castelo. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Uma série que é sucesso mundial no streaming, agora na tela da Band. Vikings, sagas lendárias de heroísmo, batalhas, romances, adrenalina e muita emoção esperam por você. Prepare a pipoca e não perca nenhum episódio. Maratone esta super série com a gente. Vikings, de segunda a sexta, 10h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. 10h37, eu quero reforçar essa dica, hein? Que série espetacular é Vikings e que programação a Band tem apresentado nesses últimos dias. Ontem, por exemplo, Campeonato Carioca, na quarta também a estreia do Flamengo, vitória por 4-0, atropelamento contra o Audax Rio. Ontem, o jogo do Fluminense, o empate no... melhor... Hã? Segundo o Tite, no campeonato mais forte do país. Aí também não, né, Tite? Mas ontem, 1-1, empate Volta Redonda e Fluminense, show de transmissão. E no final de semana não será diferente. Na tela da Band tem bola rolando também com o Campeonato Carioca. Mas Vikings é uma série que vale a pena, hein? Tá arrebentando já nesses primeiros dias. E quanto mais passar, mais ainda você vai ficar impressionado com a qualidade dessa série do Grupo Bandeirantes de Comunicação da Band TV. Você acompanha Vikings ou já assistiu Vikings, Thiago? Não, nunca assisti. Às vezes dou uma olhada ali, tô ali no Jornal da Noite, tá passando, porque vem antes do Jornal da Noite, né, Vikings, mas é uma boa série, sim, sem dúvida nenhuma. Se o Tite tivesse dito que Vikings é uma boa série, eu teria concordado com ele. Ou que a Band dá um show de transmissão no Campeonato Carioca, também, mas que o Campeonato Carioca é o mais forte do país, aí ele brincou, né, Heitor? Talvez seja por isso que a seleção não tenha ganho as Copas do Mundo com ele, né? Porque ele às vezes dá uma viajada, né? É lógico que o Campeonato Paulista é mais forte. O Campeonato Paulista tem 4 times da Série A e praticamente uma Série B inteira no Campeonato Paulista. Tá doido, né?
gosta de fazer uma média, né? Porque quando tava aqui no Corinthians, quando tava no Palmeiras, não falava isso, não. O campeonato carioca é o melhor. Agora ficou melhor porque ele tá no Rio de Janeiro. Mas enfim, é parte do jogo, é parte desse meio que também envolve uma enorme politicagem. Futebol também é política, viu? Mas não a política que a gente está acostumado no dia a dia, porque esses são profissionais. E por falar em política, você disse que o Tite deu uma viajada. Quem tem dado uma viajada agora pelo Brasil, depois dos compromissos internacionais em 2023, alguns muito criticados, muita gente apontando que o presidente Lula viajou muito para fora, esqueceu dos assuntos domésticos, agora ele está viajando pelo Brasil e já começou esse giro nesses últimos dias e assim seguirá no final de semana. 2024 é ano de eleição municipal, então, de certa forma, está atrelado também a visitar as bases onde o PT pretende ou conquistar ou manter alguns dos seus principais redutos eleitorais. Primeiras viagens do presidente Lula ao Nordeste do Brasil. Quem fala sobre esse meio político, essa politicagem toda, é a repórter Natália Passe, direto da capital federal. Pois não, Natália? Tudo é política, a gente pode dizer assim, né? Pode resumir assim, tudo é política, tudo é articulação política. Presidente Lula, que naquelas reuniões ministeriais que a gente acompanhou no fim de 2023, chegou a dizer aí várias vezes que o foco para 2024 seria viajar pelo Brasil, inaugurar obras do PAC, participar de eventos em todas as regiões, mas tudo isso, claro, visando as eleições municipais de outubro, né? Presidente Lula, que começou então a fazer esse giro pelo Brasil quinta-feira, e essa andança então pelo presidente por todas as regiões vai continuar ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, ele que está nessa construção política visando um bom desempenho do partido dele, do Partido dos Trabalhadores, nas eleições que acontecem em outubro. Parece longe, mas no tempo político não. Outubro está logo ali, então essa construção ela começa desde agora, desde janeiro de 2024. O presidente Lula, que passa até o fim desta semana pela Bahia, Pernambuco e também Ceará. E por que começar pela região Nordeste? Porque a gente lembra aqui que nas eleições presidenciais de 2022, o Nordeste, a região Nordeste, deu ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva mais de 69% de votos válidos. Então ele começa justamente por essa região em que sempre teve muita força, né? Essa força que se repetiu nas eleições de 2022, e começa então essa movimentação política em busca desta construção de alianças, porque a ideia neste momento é de utilizar essa força política do presidente Lula em busca desse bom desempenho do PT, para que o PT, o Partido dos Trabalhadores, consiga eleger em outubro um bom número de prefeitos e também começar a fazer alianças importantes para as eleições de 2026. Tem muito chão ainda pela frente, mas essas construções elas começam agora, porque o intuito de toda essa movimentação, de todo esse esforço, é para evitar que aquele desempenho muito ruim se repita do PT, que aconteceu então nas eleições municipais de 2020, se repita, né? O PT que em 2020, nas municipais de 2020, não conseguiu eleger prefeitos nas capitais pela primeira vez desde democratização. Então tem todo esse esforço político para que o PT se saia bem nas eleições municipais agora de 2024. Então a gente fala um pouquinho da agenda do presidente. Lula passou por Salvador, onde ele assinou um acordo de parceria para a implementação do Centro Tecnológico Aeroespacial. Em Pernambuco, ele participa de uma cerimônia para retomar investimentos na refinaria Abreu e Lima. Ele que passa ainda nos próximos dias por Recife, onde o presidente vai participar então de uma cerimônia de transição de cargo do Comando Militar do Nordeste e também de uma outra solenidade, essa sobre a assinatura do termo de compromisso para a construção da Escola de Sargentos. Depois, ainda até o fim dessa semana, ele passa por Fortaleza. No Ceará, então, na capital, ele vai encerrar esse giro inicial pelo Nordeste para participar de um outro lançamento esse da pedra fundamental do campus do ITA em Fortaleza, ou seja, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que inclusive
inclusive foi anunciado esses dias aqui no Palácio do Planalto pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que tem todo um esforço ali também de participação por parte do governo Lula, do próprio presidente Lula, em estar neste lançamento, então, da pedra fundamental. A expectativa, de acordo com interlocutores aqui da Presidência da República, é que as próximas viagens do presidente acabem englobando Minas Gerais, que é um enorme reduto eleitoral, e também Santa Catarina, onde a gente tem a predominância ainda de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa construção também vai acontecer nesses estados em que Lula não teve um desempenho tão bom nas eleições de 2022, mas que ele busca essas alianças, também tentando aí fortalecer o Partido dos Trabalhadores para as eleições de outubro. Volto com você. Muito obrigado, Natália Passe, direto de Brasília. Aí, nessa lista de viagens, Tiago Prudente, não é se, é quando Lula estará em Campinas. Ele participou das últimas campanhas nas eleições municipais, apoiando Pedro Tourinho em 2020, apoiando Márcio Postman anteriormente. Sempre teve a presença de Lula, da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, esse empenho todo, muito provavelmente, também estará na eleição municipal de Campinas, que tem Pedro Tourinho já definido pelo Partido dos Trabalhadores como candidato a prefeito, e agora uma indefinição a respeito de quem será vice na chapa de Tourinho. Os nomes mais fortes são o de Alessandra Ribeiro, do PCdoB, e o de Mariana Conte, do PSOL, partidos de esquerda que vão formar uma única aliança para tentar chegar ao segundo turno, algo que faltou na eleição de 2020, porque houve uma divisão de votos ali que acabaram tirando esses votos divididos. Pedro Tourinho do segundo turno entre Rafa Zimbaldi e Dário Saad. Mas que o Lula estará presente, eu não tenho dúvida nenhuma durante a campanha. Ah, sem dúvida. A gente já tinha essa previsão, né, de que o presidente Lula iria fazer uma agenda interna em 2024. Isso já era dito ali no Palácio do Planalto, que em 2023 ele tinha se dedicado a uma agenda externa à questão das relações exteriores com outros países, mas que em 2024 estaria ligado a uma agenda interna. Até porque é ano eleitoral, então também você tem essas costuras eleitorais. Ele está participando de eventos que estão lançando projetos do PAC, né, que foi lançado, e lembrando que mais de 40% dos projetos do PAC, Heitor, são para terminar obras que tiveram início algumas em 2007 e até hoje não foram terminadas. Então é muita coisa que tem ainda que ser concluída. Então, grande parte dessas obras já foi realizada uma parte e devem ser concluídas, uma grande parte delas, esse ano, ainda ou na véspera da eleição presidencial. Tem esse detalhe também. Então, assim, é uma estratégia que se coloca, é importante que essas obras sejam finalizadas, mas a gente também não pode ser ingênuo e achar que é tudo mil maravilhas. Também está fazendo o cálculo eleitoral em cima dessas obras do PAC. E a vinda a Campinas, sem dúvida nenhuma, deve acontecer. É claro que, quando Márcio Postman disputava a prefeitura, havia uma proximidade maior. Márcio Postman é amigo de Lula. A gente tem que lembrar que o Márcio Postman hoje é presidente do IBGE e foi uma escolha do presidente Lula, que tem uma espécie de dívida, de gratidão por Márcio Postman ter se colocado como candidato em Campinas. Então tem uma proximidade maior do que Pedro Tourinho com Lula. Mas o Lula deve sim vir a Campinas, e as bandeiras aqui é aquela história, quem que é o pai do trem intercidades? É porque grande parte do dinheiro do trem intercidades vem do governo federal. E aí ele vai vir aqui e falar, olha, eu estou fazendo trem intercidades, olha, eu estou fazendo as obras de contenção de enchentes da cidade, porque também é dinheiro federal. Ah, o BRT também é dinheiro federal. Mas isso é normal. E aí o prefeito vai falar, olha, eu que fiz. Mas isso é natural, sem dúvida nenhuma. Quem que é o pai da criança, isso é uma questão política que deve se dar. Então a gente deve aguardar sim a presença do presidente Lula. Não sei se o empenho total na campanha de Pedro Tourinho aqui em Campinas, mas eu acredito sim na presença dele aqui. Quanto ao vice de Pedro Tourinho, Heitor, para o PSOL, tem uma questão aí que eu acho que fica para ser debatida. Por exemplo, Mariana Conte hoje é vereadora, e acho que foi a vereadora mais votada, não foi? Sim. É isso, eu não estou enganado. Então, assim,
você tirar ela de uma nova tentativa de candidatura a vereadora em Campinas, ela e o Paulo Búfalo, que tiveram votações expressivas, coloca em risco o partido perder uma cadeira no Legislativo. Então esse cálculo tem que ser feito, que o PSOL hoje tem 2 cadeiras no Legislativo campineiro, e esse cálculo tem que ser feito. A questão de vereadores, o coeficiente eleitoral, então eu acho que é um cálculo que o PSOL vai fazer. Esses votos da Mariana Conte vão migrar para outros candidatos do PSOL automaticamente? É um voto na Mariana Conte? É um voto no PSOL? Eu acho que é um cálculo que o partido vai realizar, pensando aí em representatividade na Câmara dos Vereadores. A Alessandra Ribeiro também se coloca como uma candidata a vice, porque na última eleição ela teve pouco mais de 3% dos votos, até surpreendendo a votação. Inclusive foi a votação dela que se atribui muito, como a esquerda estava dividida, a que Pedro Tourinho não foi para o segundo turno no lugar de Rafa Zimbaldi. É o que se coloca. Se a gente somar a Alessandra Ribeiro e a votação de Pedro Tourinho no primeiro turno de 2020, a gente nota que se a esquerda estivesse unida, ele teria ido para o segundo turno no lugar de Rafa Zimbaldi. Então, acho que nesse momento esse cálculo está sendo feito, porque também a representatividade na Câmara de Vereadores é importante para qualquer partido, ainda mais com uma chance, e a gente tem que colocar isso, dos partidos de esquerda, e esse cálculo está sendo feito, de que a eleição para prefeito é uma eleição difícil de se vencer. Eleição só acaba quando termina, mas esse cálculo é feito porque está se disputando com um prefeito em reeleição, que está com a máquina na mão, com uma coligação muito grande e com uma aprovação que vem melhorando na cidade. E com um detalhe que é ainda maior: a previsão de entregas de obras nesse primeiro semestre é enorme e de obras grandes. Então, o que acaba impulsionando aí, principalmente aí, a aprovação do prefeito, não só em Campinas, esse seria um efeito em qualquer cidade brasileira. Então, acho que a esquerda vai fazer esse cálculo, né, Heitor? Vou apostar tudo na eleição para prefeito e deixar sem representatividade na Câmara de Vereadores de Campinas. Então, acho que é um ponto que fica aí em discussão. Lembrando que essa é uma bancada grande esse ano, na última legislatura que está passando aí, dos partidos de esquerda. Vamos ver como é que vai se dar esse cálculo eleitoral, né? Na eleição de 2020, no primeiro turno, em números arredondados, o candidato Pedro Tourinho teve quase 97 mil votos. 96.905 para ser bem exato. E a candidata Alessandra Ribeiro teve pouco mais de 12 mil votos. Então, fazendo essa conta bem arredondada, 97 mil de Tourinho com 12 mil de Alessandra Ribeiro, seriam 109 mil votos em primeiro turno. Rafa Zimbaldi, que à época estava no PL, foi para o segundo turno com 103.397 votos, quase 104 mil votos. Então a soma dos dois candidatos da esquerda, essa soma seria suficiente para levar Pedro Tourinho ou Alessandra Ribeiro, se fosse ela a única candidata, possivelmente, para o segundo turno. No caso da disputa para vereador, o Thiago destacou muito bem que a Mariana Conte do PSOL foi a mais votada, teve quase 11 mil votos, 10.886 votos. Isso faz com que não apenas ela tenha esse peso, esse voto expressivo, mas conquiste uma cadeira a mais para o PSOL, ocupada pelo vereador Paulo Búfalo, que teve 3.374 votos. Então foi beneficiado pela lei do coeficiente eleitoral e ali está como vereador eleito na cidade de Campinas. O que a votação do Paulo Búfalo não é pequena, né? Inclusive é acima de muitos vereadores que conseguiram cadeiras na Câmara de Campinas em 2020. Lembrando que nessa eleição agora tem muito vereador aí que tem grande chance de ficar de fora da Câmara de Campinas, né, Heitor? E aí, gente movimentando aí, que vai se movimentar nessa janela partidária para tentar aí conquistar uma cadeira, porque, lembrando, não adianta só ter voto, o meu partido precisa alcançar o número de votos para conseguir uma cadeira, né? Falando em Câmara Municipal, o jornal Correio Popular traz hoje uma reportagem assinada pelo jornalista Paulo Medina com o seguinte título: Justiça bloqueia bens e quebra sigilo do vereador Pemínio Monteiro.
Além do parlamentar, a decisão também alcança o irmão dele, Alex Monteiro. O texto da reportagem conta que a Justiça de Campinas determinou na tarde de ontem a indisponibilidade dos bens do vereador Permínio Monteiro, do PSB, acusado de envolvimento em um esquema de rachadinha, conforme alegações apresentadas em uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Estadual. A investigação visa apurar a prática de retenção indevida de parte dos salários de assessores. Além do bloqueio dos bens do vereador, a Justiça também ordenou a quebra do sigilo bancário não apenas do Permínio, mas também do irmão dele, que está em investigação pela promotoria, assim como alguns assessores comissionados. A ação movida contra o vereador, segundo o jornal Correio Popular, é estimada em R$1.200.000 e fundamentada na suspeita de ato de improbidade administrativa, relacionado à alegada exigência de que assessores e servidores por ele indicados para cargos comissionados repassassem parte dos seus vencimentos. Da mesma forma, o irmão de Permínio, Alex Monteiro da Silva, teve os bens tornados indisponíveis por decisão judicial. Nós estamos já tentando contato com o vereador Permínio, estamos com a nossa produção também buscando mais informações junto à Justiça para trazer a você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, a repercussão dessa história, dessa reportagem hoje, repito, assinada pelo jornalista Paulo Medina no jornal Correio Popular, mas que pega um parlamentar que está em exercício e, obviamente, pensando também numa reeleição. Tiago Prudente. Então, é mais um processo de rachadinha na Câmara de Campinas. Lembrando que a gente já tem o vereador... Nossa, me fugiu o nome. Me ajuda, Heitor. O vereador folclórico que sobe sempre na Câmara e causa, que falou da Ponte Preta. Edson Ribeiro. Isso mesmo, Edson Ribeiro. Sexta-feira, gente, desculpa aí, né, Heitor? Sexta-feira, às vezes, a gente começa a perder um pouco o caminho aqui. A gente te entende. E aí, o que acontece? Tem uma investigação envolvendo Edson Ribeiro e ali sobre questão de rachadinha e também o Permínio Monteiro. E aí, é mais um passo que a Justiça dá para fazer essa investigação. Ninguém está dizendo aqui que o vereador é culpado. Tanto que ele tem espaço aberto aqui para dar o seu posicionamento, dar suas explicações. A gente está dando uma notícia de um avanço nessa investigação. O que significa isso? Que a Justiça foi lá e bloqueou os bens, ou seja, identificou indícios de uma possível rachadinha. Rachadinha, gente, é basicamente o quê? Você é assessor do vereador. Vamos supor, o Heitor foi eleito vereador em Campinas. Aí ele me contrata como assessor. Aí o meu salário de assessor é R$10.000. Vem lá no olerite da Câmara. Mas ele vira para mim e diz assim, Thiago, seu salário é 10 mil, mas você vai ficar com 5, que é o seu salário real, e vai me devolver R$5.000. Esse é o esquema de rachadinha. A gente chama de rachadinha, mas é peculato, na verdade, né? A tipificação. Então a gente tem que colocar isso. E aí eu devolvo esse dinheiro para o vereador e ele fica com esse dinheiro. Ou seja, ele rouba parte do meu salário para embolsar esse dinheiro. É uma prática que é muito comum, não só em câmaras de vereadores, mas nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados e por aí vai. E aí há essa investigação em Campinas. Para o vereador, agora, é uma investigação que pode colocar, sem dúvida nenhuma, em risco a sua candidatura à reeleição. A gente está em janeiro, ou seja, teve os bens bloqueados e quebra do sigilo fiscal e bancário. Então a investigação está correndo e a gente deve ter desdobramentos da investigação ao longo do ano. E aí a gente coloca o seguinte, o PSB é o partido que faz parte da base do governo Dário, tem o vice-prefeito e tem um número de vereadores razoável. Se eu não me engano, são 4 vereadores na Câmara de Campinas. E aí, isso coloca um pouquinho mais de lenha na fogueira na disputa de quem serão os nomes do PSB para a disputa aqui na Câmara de Campinas. Lembrando que os partidos têm um número limitado de indicação de vereadores. Será que isso coloca água no chope de Permínio Monteiro ou não?
para ser mais popular possível. Vamos ver qual vai ser o desdobramento. Até porque há uma promessa do Zé Carlos, que é outro vereador que foi investigado por uma CPI, também é alvo da justiça por questão de um suposto esquema de corrupção quando era presidente da Câmara de Campinas, de que ele não disputaria a próxima eleição para vereador. Até por isso que ele foi salvo da cassação pelos vereadores. Pelo menos foi esse o acordo que foi feito. Mas o que se diz nos bastidores é que talvez Carlos estava com a intenção de se candidatar em 2024, talvez, mas ninguém confirma essa informação, mas nos bastidores ela circula. Dito isso, a gente tem aí essa questão para o PSB. Para o vereador Hermínio Monteiro, uma dor de cabeça daquelas, ainda mais se com a quebra do sigilo fiscal e bancário for comprovado o esquema de rachadinha. Heitor, é uma questão que nos assola. E aí eu acho que a justiça está fazendo a sua parte, mas a gente devia ter mecanismos mais, como eu vou dizer, alguns mecanismos mais rápidos e céleres para esse tipo de investigação e também para evitar que esse tipo de situação se dê em câmaras e também nas assembleias ou mesmo no Congresso Nacional, né? Porque é uma prática tão comum que vereadores, deputados praticam sem medo nenhum de serem pegos, né? Quinto sinal marca 11 horas da manhã e só para a gente concluir também o assunto anterior, o ouvinte participa conosco pelo nosso WhatsApp 971021493. O Wagner Marcondes, ele escreve o seguinte: chega a ser patética a afirmação do governo de que o presidente está viajando o país. De fato, anda desembarcando aqui ou ali, mas sempre promovendo eventos fechados a seus apoiadores. Com todo respeito, ele diz, mas falar somente aos seus, até eu falo. Que ironia, não? O Wagner diz que nós temos um presidente que por vezes alega ser símbolo da democracia no país, mas que não pode sequer andar pelas ruas sem que a sua fama o preceda. Isso tudo só depõe contra ele próprio e principalmente contra o país. Acho que o nosso presidente, diz o Wagner, está precisando viver um pouco mais da realidade. Ele verá que o país não é nem está próximo daquilo que é pintado por ele, por quem o segue, incluindo a nossa vice-presidente, ele escreve entre aspas. Reparem, está entre aspas. Vice-presidente da República, que é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Nessa última viagem que a Natália Passi destacou, diga, Thiago. Só fazer uma correção, são 5 vereadores do PSB, tá? 5 vereadores, aqui eu falei 4, mas são 5 vereadores do PSB. Bancada expressiva, uma bancada da Câmara de Campinas, né? São 33 vereadores, você tem 5, é quase a bancada de esquerda toda da Câmara de Campinas. Só para fazer essa correção aqui, tá bom? Perfeito. E para a gente trazer também aqui um trecho do que foi falado ontem num desses eventos do presidente Lula, que o Wagner destacou, de fato, um evento com majoritariamente na plateia, apoiadores do atual governo. Ontem, Lula participou da cerimônia de retomada das obras da refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco. A Petrobras prevê um investimento de 17 bilhões de reais até 2028, para que mais do que dobre a capacidade do refino de petróleo e produção de óleo diesel no país, sendo até 8 bilhões apenas na unidade pernambucana. E o presidente Lula disse, entre outras coisas, nesse evento, que a Operação Lava Jato foi orquestrada por alguns juízes e procuradores subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que não queriam ver o Brasil forte com uma empresa como a Petrobras sendo competitiva, e também voltou a atacar fortemente o ex-presidente Jair Bolsonaro, usando inclusive um termo que nós vamos acompanhar a partir de agora aqui na fala do presidente Lula. Então, o primeiro ano foi um ano de limpar o terreno e de plantar coisa nova. Este ano é o ano da colheita. E a primeira árvore frondosa que nós estamos colhendo é a operação da Renest. É preciso saber
Quanto dinheiro esse país perdeu nesses 10 anos de atraso dessa empresa? Quanto salário deixou de ser pago? Quantas pessoas de ter benefício nesse país? Quanto que esse país perdeu na sua competitividade internacional? Até chegar ao ponto da gente eleger um psicopata para ser presidente desse país da República. Alguém que vive da mentira, alguém que vive da maldade, alguém que vive de ofender os outros. E é fácil, porque para ele todo mundo aqui é ladrão, para ele todo mundo aqui é comunista, para ele todo mundo aqui defende aborto, para ele todo mundo aqui faz isso e faz aquilo, como se ele e os seus filhos fossem exemplo de família nesse país. Tiago Prudente, eu sempre ouvi na política que uma das regras básicas, não só na disputa eleitoral, mas fora já do período eleitoral, é um candidato ou um eleito não ficar citando os adversários políticos. Não citar nominalmente, evitar a lembrança da outra pessoa que está do outro lado do ringue, entre aspas. Mas no Brasil polarizado de hoje, e não foi diferente quando Bolsonaro era presidente, que lembrava de Lula praticamente todos os dias, Lula lembra de Bolsonaro praticamente todos os dias. A diferença é que ele foi eleito dizendo que queria virar a página, mas não parece ser isso na prática o que a gente vê nos discursos do presidente da República. Mas por que ele iria virar a página, pensando politicamente? Não tem muito sentido, porque se ele perder a polarização, ele também perde força. Então, um se alimenta do outro. Você percebe que no discurso do presidente Lula, ele fala daquilo que Bolsonaro acusa, do que ele é, do que a esquerda é. E só que esse discurso alimenta Bolsonaro e o discurso do Lula, do Bolsonaro alimenta o Lula. Então, assim, é como se fosse uma simbiose dos dois. Então é aquele negócio, nenhum dos dois esquece os dois, parece que os dois estão apaixonados, sabe assim? Aquela paixão platônica que ninguém esquece ninguém, é como se fosse isso, já que o presidente Bolsonaro adora uma analogia com família e casamento, é basicamente isso, os dois vivem uma paixão platônica, mas é que tem a ver com cálculo eleitoral, e a gente está em ano eleitoral. Abro aspas aqui para fazer uma crítica, o presidente Lula estava num evento de Estado fazendo campanha eleitoral, que é basicamente isso que ele estava fazendo ali, é um discurso politiqueiro, numa base eleitoral forte dele. Então, ao fazer isso, ele faz um discurso mais voltado de olho em eleição do que qualquer outra coisa, do que propriamente dito um discurso de um chefe de Estado ali em um evento, e a crítica tem que ser feita referente a isso. Ali não é o local, não é o palanque para isso, não é comício eleitoral, não é o local para fazer esse tipo de ponto. Vale destacar, claro, que ele não está pedindo voto para ninguém, o que é proibido pela lei eleitoral, mas ele está fazendo politicagem. Não só ele, como outros políticos também fazem isso, e a crítica sempre vai vir nesse sentido. Dito isso, Heitor, essa questão da polarização vai ficar muito presente. E se a gente traz para realidades diferentes, a gente percebe que ela muda de patamar. Por exemplo, vou trazer aqui para Campinas. Aqui para Campinas, a gente deve ter dois polos, correto? Sim. O prefeito Dário Saad, bolsonarismo, e o Pedro Tourinho, esquerda. Só que em Campinas, essa polarização não fica tão clara. Por quê? Porque o prefeito Dário Saad pode estar com um arco de alianças que tem o bolsonarismo. Mas o prefeito é bolsonarista, Heitor? Não. E quem é vice dele é de qual partido? Do PSB, que é a base do governo Lula. E tem o vice-presidente. É um partido de centro-esquerda. Então, assim, essa polarização vai existir? Lógico que vai. Mas não vai ser tão forte, não vai ser tão latente como em outras eleições. Por quê? Porque o prefeito se aproxima muito do centro, então ele também não vai defender pautas que o bolsonarismo defende com unhas e dentes, porque ele quer o voto do centro.
E, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto importante. Ninguém vence eleição sem o voto do centro. Isso tem que ficar muito claro. Com base eleitoral, você não vence eleição majoritária. Isso tem que ficar muito claro. Então, acho que a gente consegue fazer essa comparação. O que o Lula e o Bolsonaro têm para sobreviver politicamente e manter essa polarização viva, porque mantém as suas bases ali ativas, é lembrar o tempo todo um do outro. Mas quando a gente vai para outras realidades em que isso não é tão latente, a gente percebe que essa polarização perde força, mesmo que haja uma tentativa de muitos agentes políticos de que ela ganhe força, como em Campinas há essa tentativa de que ela ganhe força, até porque, como se a gente pegar a eleição para presidente, Bolsonaro teve 57% dos votos em Campinas, e quem ganharia com isso é o atual prefeito, que defende, teoricamente, esse campo. Tanto que Rafa Zimbaldi tenta se enquadrar nesse campo do bolsonarismo. É só perceber pelos projetos de lei que ele apresentou no último ano, de olho nessa fatia da sociedade. Então, acho muito difícil a gente virar a página, porque tem um cálculo eleitoral que é feito, e a polarização mexe com o sentimento das pessoas. As pessoas podem dizer que elas não gostam, e talvez não gostem mesmo, mas que mexe com o brio e o sentimento das pessoas, mexe. E a pessoa talvez vote no candidato só para derrotar o outro por causa da polarização. Não é por proposta, não é porque é o que ele apresentou. Então tem esse sentimento, tem esse elemento, tem essa conta, tem esse cálculo eleitoral que precisa ser feito. Na opinião do ouvinte Marco Silva Bedin, que nos escreve pelo WhatsApp 971021493, essa eleição para o PT e para o Lula é importante em grandes cidades, em capitais. Muitos vão fazer aliança, mas o investimento vai ser próximo para a próxima presidência, para tentar também formar maioria na Câmara, no Senado, e ter esse investimento nunca visto. Vamos querer comandar as duas casas, diz o Marco Silva Bedin, que diz também: faço as palavras de Lula como se fossem minhas, por isso votei nele, escreve o Marco Silva Bedin. O Luiz Carlos, o Luiz, final do telefone 2934, ele diz: bom dia, o atual presidente é o cabo eleitoral mais eficaz de Bolsonaro. Então ele entende que Lula, ao falar de Bolsonaro, ele acaba se tornando praticamente um cabo eleitoral. Vai ao encontro mais ou menos do que o Thiago disse, que eu concordo, porque hoje não tem terceira via no país. Hoje não tem uma liderança que rompa essa polarização. Não estou dizendo que não tenha ninguém preparado para isso, mas não tem ninguém com força política para quebrar essa polarização. E quem está nas duas pontas está adorando, porque já se percebeu que você tem 50% e quase 50%. Na próxima eleição, você sai praticamente com esses números muito parecidos, muito próximos. Dificilmente quem votou em Lula mude para Bolsonaro e vice-versa na próxima eleição. Então você tem ali um pequeno grupo que talvez estava indeciso, uma pequena parcela que pode ter mudado, mas nada muito significativo. E aí você vai tentando com uma nova geração que começa a votar, você vai tentando com gente que não participou dessa eleição porque não quis a fazer parte da disputa, a ir até o colégio eleitoral para votar. Então você vai tentando nessas migalhas fazer a diferença. Se tivesse hoje uma eleição entre Lula e Bolsonaro, seria mais uma vez apertada e polarizada. Para eles o melhor é isso. E aí, quanto mais eles criam essa narrativa, mais as pessoas vão brigando, mais as pessoas compram os mesmos discursos e mais longe a gente vai ficando de uma pluralidade de opiniões e de candidatos daqui para frente. Tô errado, Thiago? Eu só faria uma conta um pouco menos específica de 50%. Eu sempre coloco a conta aqui, ó, 25% da população é bolsonarista, 25% da população é esquerda ou petista ali, a gente pode colocar dessa maneira, até que o PT é o maior partido de esquerda do país. Dito isso, eu acho que é 25% para um lado, ou até 30% pode chegar. E o restante é quem flutua. É quem flutua de um lado para o outro. Então, se você pegar, desses que flutuam, se a gente pegar 25, tem 50% de disputa. Esse 50% se dividiu.
um pouquinho mais para o Lula, o restante para o Bolsonaro. Mas é um eleitor que flutua. Então, o que eu falo, o cálculo que eles fazem é o seguinte: eu não preciso desses 50%, eu preciso de 30%. 25 mais 30 dá 55%. Pronto, ganhei eleição. Ganhei eleição tranquilamente. É esse cálculo que está sendo feito. E esse cálculo que os partidos fazem para a eleição majoritária. Então, acho que é isso. Porque eu já até comentei aqui na rádio, as pessoas falam muito dessa questão da pacificação do país e tal, e não sei o quê. Mas assim, ninguém busca pacificação, ninguém está de olho nisso. Pacificação para quê? Eu preciso da maioria absoluta para ganhar a eleição, não para pacificação, porque eu não vou conseguir conquistar todo mundo. O que precisa se lutar no país não é pacificação exatamente a palavra, é o respeito pelas opiniões diferentes e a luta por um debate de qualidade. É isso que tem que ser realizado. E aí sim a gente vai caminhar para pacificação, porque com um debate de qualidade, um debate qualificado entre direita e esquerda, e sem esse monte de fake news e essas pautas morais que não tem sentido nenhum e às vezes não estão nem ligadas à realidade do que está sendo feito no país, a gente vai ter um país que avance. Eu acho que esse é o ponto central. E aí quando a gente fala em pacificação, Heitor, essa palavra eu acho que eles gostam muito de usar, porque passa a sensação de uma busca, de uma tranquilidade, de uma paz. Só que política é embate, política é debate, política é discussão, política é conversa, política também é entendimento, e eu acho que não cabe muito. Eu também acho que é uma palavra eleitoreira que é usada pelos políticos, que não faz muito sentido, que a gente tem que buscar o entendimento que o debate é necessário, que o debate tem que ser feito em alta qualidade, e que a gente vai ter sempre opiniões diferentes. Posso estar doido? Posso. Mas também acho que talvez essa palavra pacificação esteja sendo usada politicamente. Não sei se você concorda comigo ou não. 11h15, o quinto sinal marcou 11h15, me lembrando que estamos atrasados com o nosso compromisso comercial, mas ainda tem muita informação e prestação de serviço aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Só para concluir esse assunto, o Wagner Marcondes, ele traz aqui a seguinte frase: quando eu me referi à nossa vice-presidente, ele dizia ironicamente sobre a Janja, a primeira-dama do Brasil. No próximo bloco, vou voltar com mensagens de áudio dos nossos ouvintes, também girando aqui o nosso debate e outros assuntos desta sexta-feira, 19 de janeiro. Continue conosco no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redidor.com.br. Rádio Bandeirantes, FM 85,7. O melhor do futebol com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência. Rádio eleita para o hall de notáveis da ACESP. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. E toda a vibração da torcida. Apoio: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Oi, aqui é o Rafael Portugal e eu falei com muita gente para entender as vantagens de abastecer seu carro flex com etanol. Primeiro, todo mundo fala do preço, que etanol é mais barato, mas tem muito mais, tá? Usar etanol ajuda a manter o ar que a gente respira melhor e é melhor até pro motor do carro. O etanol é bom pro Brasil também. Ele é produzido aqui e com tecnologia 100% nacional. Conclusão, vai de etanol, é bom pra você, pro carro, pro Brasil e pro planeta. Vai de etanol. Uma série que é sucesso mundial no streaming, agora na tela da Band. Vikings,
Vikings, sagas lendárias de heroísmo, batalhas, romances, adrenalina e muita emoção esperam por você. Prepare a pipoca e não perca nenhum episódio. Maratone esta super série com a gente. Vikings, de segunda a sexta, 10h30 da noite, na Band TV. Manhã Bandeirantes. 11h18, Manhã Bandeirantes trazendo a sua participação, ouvinte pelo nosso WhatsApp 971021493. Bom dia a todos, DJ Alê, Heitor Fredo, Thiago. Tô acompanhando atentamente a entrevista do pedreiro aí, concordo com ele. O engenheiro tem que ser preso, que mandou executar a obra dessa maneira, que todo mundo estava falando que não era para fazer, mas o engenheiro mandou fazer daquela maneira. Então, esse engenheiro tem que ser preso e pagar uma alta indenização. Isso aí, sem sombra de dúvidas, é a minha opinião. Tiago, eu vou pedir licença ao Heitor para me dirigir diretamente ao Tiago Prudente. Ontem o Edivalmir, companheiro nosso aqui de programa, ouvinte, né? Ele levantou uma excelente questão, entendeu? Que eu vou aumentar essa questão colocando o meio termo nela. É o seguinte, na minha opinião, deveria de acabar com a desoneração da folha, manter este ano, acabar para o ano que vem, a empresa que teria direito, ela entraria no sistema da Fazenda, apresentaria o motivo que ela precisa da isenção e que aquela isenção gerou funcionários. Se ela perder aquela isenção, o funcionário vai ser mandado embora. Aí, para essa empresa, você mantém, porque existem sim empresas dentro da desoneração da folha que só estão mamando no desconto e não estão contratando ninguém. Mas existem aquelas que precisam da desoneração para manter esses empregos. Então eu concordo, a partir de agora teria que gerar emprego, mas também teria que olhar para as que precisam para manter os empregos atuais. Só essa ponderação, mas matou a pau o que vocês falaram ontem. Grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Alê. Quando ele se refere à entrevista com o pedreiro, é em relação ao caso da morte de um trabalhador em uma obra na cidade de Campinas, com outros 2 feridos. Um deles conversou com a nossa reportagem. Tem mais mensagem de áudio chegando também que a gente compartilha com você. Heitor e Tiago, bom dia. Edivalmir, tudo bem? Olha só, ontem o Tiago teceu vários comentários e o Heitor sobre a tributação das igrejas dos pastores. E o Tiago foi um pouco incisivo falando de imposto de renda e tal, que tem que pagar, não sei o quê. Gente, não só vocês, mas toda a imprensa está falando de imposto de renda. Não tem nada a ver, gente. Parem com isso. Olha só, o que foi tratado pela Receita Federal é da cota patronal que as igrejas não pagam e não fazem a retenção do INSS dos pastores. Entenderam? Nada a ver com imposto de renda. Imposto de renda já é tributado. Todos os pagamentos efetuados a pastores, missionários e etc. tem que ter a retenção do imposto de renda. A igreja recolhe e o pastor é obrigado, se estiver acima do teto, ou na obrigação de entregar a declaração, fazer a declaração de ajuste no ano seguinte, entendeu? Mas esqueçam isso. Olha só, o que está sendo questionado pela Receita Federal é a Lei 10.170 de 2000, que foi sancionada pelo Fernando Henrique Cardoso, que dispensou a retenção do INSS e o pagamento da cota patronal do INSS pelas igrejas e pastores, entendeu? Hoje, uma moça do SBT falou, mas ela falou com uma veemência tão grande que eu disse, essa moça é auditora da Receita Federal, falando de imposto de renda. Eu disse, gente, não tem nada a ver. O que a Receita está querendo cobrar é a cota patronal do que é pago ao pastor. Entenderam? Ao padre, etc. Que desde 2000 não é recolhido. O pastor é quem se preocupa com o pagamento do INSS dele. E a Receita quer mudar isso. Quer falar sobre o assunto, Thiago?
é que é uma confusão mesmo, porque em 2022, em agosto, foi baixada, e o Edvalmir tem razão, não é uma isenção total de imposto de renda, é que teve uma interpretação de um auditor da Receita, que é isso que está sendo questionado pelo TCU, que foi questionado pelo TCU, da interpretação do recolhimento dessa questão. Inclusive, foi emitida uma nota pela própria Receita Federal que usou o termo imposto de renda. Por isso que a gente está reproduzindo essa questão do imposto de renda. Mas se você consultar o regulamento do imposto de renda, que esse debate está sendo feito, a explicação do Edvalmir se enquadra. Mas as críticas quanto a benefícios que eles têm, que outros não têm, isso se estabelece completamente. Eu acho que a gente pode discutir a questão técnica e eu concordo com o Edvalmir nesse ponto. Mas, quando a gente aborda a questão de privilégios que alguns têm e outros não têm, eu acho que a discussão continua a mesma e o debate sobre isso continua o mesmo. Lembrando que o Edvalmir citou essa questão ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, mas o que caiu de vez mesmo foi uma regulamentação de 2022. Pelo menos, eu estou consultando até a nota aqui do Tribunal de Contas da União, falando sobre isso, que o que foi recomendado para que o governo suspendesse foi uma decisão de um auditor da Receita que fez uma análise e aí definiu uma isenção. Foi isso que o TCU está dizendo. Então, só para deixar claro aqui, mas o Edvalmir tem razão nessa questão técnica. Eu só não sei, Edvalmir, tô vendo aqui, tô checando para ver se a questão que foi colocada anteriormente, dos anos 2000, também caiu. É isso que eu tô vendo aqui, mas a nota não deixa muito claro se isso aconteceu. Tô vendo aqui, tô até falando com a assessoria da Receita Federal para se eles dão uma resposta até o fim do programa. 11h24, conosco no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, Jean Spaduzano, trazendo informações sobre o alerta que foi emitido pela Defesa Civil de temporais que estão previstos para esse final de semana na região, mas ontem alguns estragos já foram registrados em Campinas com uma chuva até menos volumosa do que a prevista para os próximos dias. Jean, bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, ao Tiago. Tem esse alerta, né, para esse fim de semana, é bom a gente ficar atento, porque são previstos aí fortes temporais para todo o estado de São Paulo, e a chuva de ontem que acabou provocando estragos, né, até por causa dos ventos fortes, principalmente na região ali de Barão Geraldo, viu, Heitor? Queda de galhos, árvores também no distrito de Barão Geraldo, entre os bairros atingidos, Chácara Belvedere, Santa Margarida, Cidade Universitária, Jardim do Sol e também Vila Holândia, né? Além disso, além de Barão Geraldo, os bairros Alto Taquaral e Jardim Nilópolis também tiveram queda de galho e de árvores, então todo mundo aí de alerta, né? As equipes de defesa civil, a prefeitura como um todo, as autoridades atentas a essas ocorrências aí causadas pelas chuvas, viu? E olha, o jornalismo da Band está acompanhando a morte da ultramaratonista Camila Matti, de 44 anos, e agora há pouco a Polícia Civil de Leme, numa entrevista coletiva, trouxe um novo caminho para a investigação. Gia. Isso, que não está ainda 100% fechado, né? É importante a gente ressaltar isso. A polícia está aguardando os laudos finais do ML, né, para concluir o inquérito da morte, mas pelas investigações até agora, Heitor, os indícios são de que a ultramaratonista tirou a vida. Tá? Mas ainda nenhuma hipótese está descartada, né? E a gente aguarda aí a conclusão, né, portanto, desse inquérito, esse laudo final do ML que vai apontar realmente o que causou a morte da maratonista. Lembrando que ela foi encontrada morta no último domingo, né? Ela sumiu no domingo e foi encontrada morta em uma área de canavial em Leme na terça-feira. O enterro foi no dia seguinte e agora a polícia prestes aí a concluir esse inquérito. Então a gente aguarda a conclusão desse laudo final do ML para entender realmente o que levou, o que causou a morte da ultramaratonista. Mais informações, 13h, dentro do Acontece, na tela da Band, com a apresentação da Júlia Zampieri, Jean Spaduzano na coordenação, na produção, com todo o timaço do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e que vai trazer mais alguns
outros destaques também da nossa região. Um grande giro na sua hora do almoço, né, Jean? Muita informação, prestação de serviço, né? Como sempre, a gente vai manter os nossos telespectadores aí sempre atentos, ligados a tudo que está acontecendo na nossa região. Então tem muita informação, é só acompanhar na telinha da Band a partir da 13h com a Júlia Zampieri, o Acontece. Tiago Prudente falou agora há pouco que aguardava uma resposta da Receita Federal sobre essa dúvida da isenção para pastores e líderes religiosos. A resposta já chegou, Tiago? Já, porque eu estava conversando com a assessora desde ontem, então já está sintonizado aqui, ó. É o seguinte, a isenção, existe a lei de 2000, lei 10.170, de 2000, que ali, na prática, garantiu uma isenção de contribuição exclusivamente previdenciária, que é a questão que o Edvalmir levantou. Em 2022, o que aconteceu? A equipe técnica da Receita decidiu que essa isenção, que é da cota patronal do INSS, fosse também abranger benefícios que são pagos a esses líderes religiosos. Por exemplo, você trabalha num lugar, você tem benefícios. O que acontece? O TCU identificou que esses benefícios não tinham um valor mínimo para ser pago. Então, poderia acontecer ali uma sonegação fiscal. O que eu estou colocando aqui. Por isso, o que o TCU indicou é que essa isenção dada em julho de 2022, que é para benefícios e a ampliação dessa cota da isenção patronal do INSS, fosse suspenso. E é isso que foi feito. Lembrando que em 2022 a Receita decidiu que isso era feito em função de critérios como antiguidade na instituição, grau de instrução, mas a Receita entende que isso não tem, o TCU entende que isso não pode ser realizado. Foi isso que aconteceu. Ou seja, o que eu disse, o Edvalmir tem razão, não é um imposto de renda, é essa questão de 2022, porque a lei é mais antiga ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, mas a questão aí de que uns têm alguns benefícios e outros não, e não se sabe o motivo, continua. E eu acho que essa lei de 2000 também tem que ser discutida referente a isso, porque também é uma legislação que dá benefícios para que outros trabalhadores e outras instituições não têm. E o nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui. A partir de agora, o Nossa Área com Carlos Henrique e o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos. Segunda-feira estamos de volta. Manhã Bandeirantes. Olá galera, eu sou o João Silva e tenho um encontro marcado com você no meu programa, todo sábado à noite, na Band TV. É isso aí, no programa do João é assim, muita alegria e energia, com quadros especiais, atrações musicais e entrevistas com celebridades de todo o Brasil. Tá procurando diversão? Então vem com a gente no programa do João, todo sábado, 8h30 da noite, na Band TV. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. O Hospital São Luís Campinas está de portas abertas para atender você e sua família. Nosso propósito é oferecer um atendimento completo e de qualidade para os moradores de Campinas e região. Contamos com um centro cirúrgico de ponta com sala para cirurgia robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Atendemos diversos planos de saúde. Consulte o seu. Hospital São Luís Campinas. Feito para você. Manhã Bandeirantes. Oferecimento.
Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Hospital São Luís Campinas. Acesse redditor.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que